Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais um programa Com Fé é Possível. As empresas que estão oportunizando esse programa são as seguintes: Boa Vista Comércio de Equipamentos, academias em geral, Barbearia Molina, cuidando do seu visual, e Vienge, projetos de engenharia e arquitetura. Como empresas de apoio, estão conosco CB Imóveis, Moda Vírus e Estética Flor da Pele. Com fé é possível. Quantas profecias a respeito do fim dos tempos você já ouviu por aí? Quantas datas foram apontadas como sendo o fim do mundo? Mas a verdade é que ainda estamos aqui, vivos. E todos aqueles que tentaram prever este acontecimento final se frustraram. Por quê? Porque nem Jesus sabe o dia em que ele voltará. Apenas Deus sabe. Vejamos o que a Bíblia diz em Mateus, capítulo 24, a partir do verso 36. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Por mais que não saibamos quando Jesus virá, essa passagem nos deixa algo muito claro. Isso vai acontecer. Por isso eu quero mostrar a você 5 sinais de que estamos no fim dos tempos e que Jesus pode voltar a qualquer momento. O primeiro sinal dos tempos é a manifestação da própria natureza. Jesus disse em Lucas 21 que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações se verão em angústia e perplexidade pelo bramido das ondas do mar. Você já reparou que as atividades do Sol têm sido incomum nas últimas 2 décadas? Nos noticiários, sempre ouvimos falar de picos e quedas repentinos na emissão da radiação. Além disso, a Lua está passando por um momento incomum que mudam seu aspecto, como a cor, o tamanho, a proximidade com a Terra. Sem falar dos tsunamis, ressacas e elevação da temperatura dos oceanos. O segundo sinal do fim dos tempos são as guerras e rumores de guerras. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, disse Jesus, mas não tenham medo. Quantos conflitos armados estão acontecendo pelo mundo nesse exato momento? Como podemos mencionar a Síria. Além disso, muitos outros estão próximos de acontecer. Basta ligar a televisão ou dar uma olhada na internet e veremos a tensão entre países, fazendo testes e mais testes nucleares com o objetivo de ameaçar um ao outro. Além disso, pessoas inocentes estão sendo decapitadas por grupos extremistas, simplesmente porque não são da mesma religião. Esses grupos, como o Estado Islâmico, invadem cidades, tomam populações inteiras e matam sem piedade, e suas ameaças só aumentam. Sem falar dos ataques terroristas em espaços públicos pela Europa, países árabes e também nos Estados Unidos. Por mais que sempre haja conflitos ao redor do planeta, nunca tantos aconteceram ao mesmo tempo. Terceiro sinal do fim dos tempos são coisas espantosas. Jesus disse: haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Terremotos cada vez mais fortes têm acontecido com muito mais frequência pelo mundo.
inclusive em lugares onde eram pouco ou nada comuns. Doenças que eram consideradas extintas, como o ebola e a poliomielite, voltaram com toda a força e mataram milhares de pessoas, mesmo com a medicina cada vez mais avançada. Tudo isso são sinais do fim. A sede e a seca chegam a lugares que até pouco tempo eram abundantes em água e chuva. E onde não tem água, existe fome. Fome que mata milhões de crianças, adultos e idosos, extermina animais e também a vegetação. Esses acontecimentos são um sinal para observarmos que tudo o que Jesus falou está acontecendo. E um dia, muito breve, ele voltará para buscar o seu povo. O quarto sinal do fim dos tempos é a perseguição ao povo cristão. Jesus disse: vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Você sabia que os cristãos são perseguidos em mais de 70 países pelo mundo? É cumprimento da palavra de Deus. Somente no último ano, quase 100 mil cristãos foram mortos de forma brutal. Missionários são assassinados sem misericórdia. Extremistas matam com ódio aqueles que abandonaram suas religiões e se voltaram para Jesus. Muitos deles denunciados pela própria família. Sabe por que tanto ódio? Porque o nome de Jesus provoca grandes reações no mundo espiritual. E isso acontece para libertar, curar e gerar vida abundante. As pessoas não querem ouvir a verdade. E Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Uma perseguição dessa grandeza só foi vista antes dos tempos bíblicos por romanos e outros povos. E a maioria desses assassinos de hoje em dia não passam de fanáticos que não reconhecem Jesus como Salvador. Como o próprio Cristo disse nas Escrituras: vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo que, quando vos matarem, pensarão estarem fazendo um serviço a Deus. Farão essas coisas porque não conhecem nem o Pai, nem a mim. O quinto sinal do fim dos tempos é a multiplicação do mal. A Bíblia diz que, devido ao aumento da maldade, o amor de quase todos esfriará. É impressionante como o amor e o respeito ao próximo estão tão fora de moda, enquanto a indiferença e a crueldade são cada dia mais comuns. Volta e meia, a mídia mostra maus tratos a pessoas e animais, e que os praticantes da maldade vibram, se alegram, mostrando sentir prazer em causar sofrimento, e fazem questão de publicar em suas redes sociais. O individualismo cresce como nunca e os atos de corrupção também são cada vez mais frequentes. As passagens bíblicas que lemos aqui foram escritas há muitos anos e as pessoas acreditam, de forma equivocada, que essas palavras se referem a um futuro ainda muito distante. O fim dos tempos está próximo, mas você pode até dizer: ah, isso é bobagem. Essas coisas sempre aconteceram na humanidade. E eu respondo: sim, aconteceram. Mas será que aconteceram todas de uma só vez, como tem sido agora no tempo que estamos vivendo? Não. Então, esteja em constante oração e não deixe de buscar a sua salvação através de Jesus Cristo. Amanhã pode ser tarde demais.
Sempre foi muito falado sobre o fim do mundo, mas ultimamente os rumores aumentaram. Você já ouviu falar sobre o relógio do juízo final? Ele foi criado no ano de 1947. Ele é monitorado por um grupo de pesquisadores e cientistas. Segundo eles, os perigos das mudanças climáticas e a falta de progresso na redução de riscos nucleares levou a marcar 23h58, 2 para a meia-noite. Não sabemos o dia da volta de Cristo, mas em certo sentido, sim, devemos viver cada dia como se fosse o último. Jesus disse: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Hoje poderia ser o fim do mundo, ou pelo menos poderia ser o fim do nosso próprio pequeno mundo. Precisamos nos preparar, embora nossas preparações sejam bem diferentes do que o mundo espera. O apóstolo Paulo nos dá a chave para a preparação para o Apocalipse. Isso nós encontramos lá no livro de Efésios, quando ele diz, Efésios 6,13, por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau. Ele então começa a listar 7 maneiras para nos prepararmos para o dia mau. O primeiro item é cingidos os vossos lombos com a verdade. Jesus disse que haverá muitos que afirmarão ser o Messias e que irão liderar as pessoas para o mau caminho. É por isso que temos de nos agarrar à verdade, como já foi dito por Jesus e também pela igreja. Se você não conhece a fé muito bem, agora seria o momento certo, ideal, de mergulhar na beleza dos ensinamentos cristãos. O segundo item nos fala vestida a couraça da justiça. Não só devemos saber muito sobre a fé, devemos vivê-la. Conhecimento intelectual é uma coisa, mas ser justo significa levar uma vida de virtude. Leve você também uma vida virtuosa e estará então colocando esta couraça de justiça. O outro item que encontramos é calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Depois que Jesus autorizou seus apóstolos a sair para anunciar o Evangelho, ele lhes disse: e quando vocês entrarem em alguma casa, saúdem. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se a casa não for digna, torne para vós a vossa paz. Somos todos mensageiros do Evangelho da paz. E nosso dever é anunciar as boas novas a todas as pessoas que encontrarmos. Cabe ao ouvinte crer e receber essa paz que excede todo entendimento. O quarto item que o apóstolo Paulo nos menciona é tomando, sobretudo, o escudo da fé. Uma fé forte em Deus é uma forma essencial, pois será a nossa fé que nos ajudará a perseverar através de momentos de provação, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tomai também o capacete da salvação. Uma forma inteligente de usar esse capacete é filtrarmos tudo o que ouvimos e vemos. Tudo o que é assimilado produz frutos. E para isso, precisamos ouvir palavras que edifiquem a nossa fé e comunhão. A Bíblia continua dizendo: tomem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Para vencer na vida, nada melhor do que ter em nossas mãos essa espada poderosa, que é a palavra de Deus. O próprio Jesus usou as Escrituras para derrotar as tentações do diabo
quando estavam lá no deserto. E assim nós também devemos imitar seu exemplo, usando sempre a palavra de Deus. Para nos prepararmos para o fim, Deus nos orienta hoje, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. A oração é a respiração da alma. Se não oramos, nossa alma fica vazia, murcha, sem vida. Através da oração, repreendemos todos os ataques invisíveis do inimigo. A oração bíblica é aquela feita a Deus em nome de Jesus, pois foi Jesus quem venceu na cruz todas as nossas fraquezas e pecados. Meus amigos e irmãos, hoje falamos apenas algumas pinceladas sobre o fim. A Bíblia nos fala que a volta de Cristo para buscar o seu povo vai produzir o que chamamos de arrebatamento. Numa fração de segundo, primeiro todos os mortos salvos ressuscitarão, e nós que estivermos vivos, diz a Bíblia que seremos arrebatados num piscar de olhos e nos encontraremos com Jesus nos ares. O desaparecimento dessa multidão de pessoas, não sabemos como tentarão explicar, se algum alienígena raptou pessoas ou se algum efeito tecnológico está em teste, mas a verdade é que isso em breve acontecerá. Tudo, absolutamente tudo que a Bíblia diz aconteceu e acontecerá. E o escritor aos Hebreus nos diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Hoje é o dia oportuno, é o dia de salvação. Você pode agora mesmo fechar seus olhos, falar com Deus. Confesse seus pecados. Creia que a morte de Jesus na cruz é suficiente para transformar tudo em sua vida e te dar vida eterna. Se você me perguntar, Pastor Edgar, quem subirá no arrebatamento e quando tudo isso vai acontecer? Eu quero responder dizendo que subirão somente as pessoas que creram na pregação do Evangelho, confessaram a Jesus como seu Salvador e foram batizadas nas águas. Amém? Guarde essa mensagem. Muito breve, o fim chegará. Quando? Nós não sabemos, mas estejamos preparados, confiando em Deus e obedecendo a sua palavra. Eu agora quero fazer uma oração com você. Poderoso Deus, muito obrigado porque o Senhor sempre cuida de nós. Eu te agradeço, Senhor, por mais um programa em que estamos trazendo uma mensagem bíblica, uma mensagem que nos reporta, nos orienta, nos exorta para o momento do fim. Eu oro nesse momento, abençoando todas as pessoas que nos acompanham. Se porventura temos pessoas que estão vivendo uma vida completamente desleixada, somente preocupados com as coisas aqui da terra, que esta pessoa possa acordar agora, despertar dessa sonolência espiritual. Eu oro para que haja vida abundante através da fé no Senhor Jesus. Ó Deus, que estejamos todos atentos aos sinais que estão acontecendo e que tenhamos uma vida de fé e comunhão através da Tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um programa e queremos deixar aqui nosso convite para você participar conosco no auditório da Igreja Brasil para Cristo, Rua Sidney Guerra, 915, com fácil estacionamento. Todas as quintas e domingos à noite, um encontro especial para você se encontrar com Deus, para você fazer novas amizades. Está aqui na tela também o nosso WhatsApp para que você interaja conosco. Um abraço carinhoso e até o próximo programa, na paz do Cristo.
que minha coragem seja maior que meu medo e que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim.